Uma vez perguntei a Padre Carlos Brettiani se existia a vida eterna. Ele não existe. Eu digo, mas o senhor não quer ir agora? Não quer. Mas a vida eterna não é melhor? É bem melhor. Então, por que não quer isso? Ele me deu uma resposta lapidar. Bom, da vida eterna tem uma esperança, mas dessa eu já tenho experiência. Então, de fato, é isso. Esse Deus escondido se revela nas coisas mais simples, né? Como diz a poesia. Precisa estar atentos. Deus se manifesta completamente, no doente, continuamente. Na dor, no sofrimento. A coisa mais difícil. Padre Florencio, a igreja encerra dentro de si um grande mistério, a igreja. É o corpo místico de Cristo. Milagres, a missa, que é a repetição do sacrifício de Cristo, o padre que absolve, coisas que acontecem que desafiam a ciência, como o sudário, como Padre Pio, e enfim, a hóstia que se torna carne, mas também encerra dentro de si um escândalo. O Vittorio Messori, quando entrevista o Papa, diz: vigário de Cristo é um mistério e um escândalo. O que se pode esperar dessa igreja agora, nesse começo de milênio? Que escândalo falta acontecer e que acontecimento místico vai acontecer? Como é que a gente pode prever isso? A nós compete só rezar pela igreja, pelos padres que fracassam, pelos padres que estão em escândalo, e saber que sempre foi assim. Ou se não lemos o Evangelho, o que é que aconteceu? Jesus escolheu 12 depois de uma noite de oração. O chefe da sua igreja o renegou, Pedro. Não sei quem é esse homem. Que foi o primeiro Papa? O primeiro Papa. Se não é escândalo isso. Agora, conhecia o coração de Cristo, era humilde e quis ser crucificado de cabeça para baixo. Outro, entretanto, coitado, que gostava de dinheiro, foi escolhido dito por Jesus e o vendeu por um salário mínimo. E de 2 fazem isso para se escandalizar hoje em dia. A porcentagem mais ou menos sempre a mesma. Jesus não quis uma igreja de santos, de puros. Os crentes muitas vezes, você faz um pecado, rua, não me digam de ficar aqui. A igreja diz: é rua, vem cá meu filho, você se machucou, você está doente, você está aidético, vem cá, que vamos tomar conta de você. Essa é a igreja de Cristo, de santos e pecadores. Nós nos impressionamos dos pecadores. E quem pensa o que fez Irmã Dulce? Quem pensa isso? Nós nos maravilhamos quando se fala de a sua beatificação, sem dúvida vai chegar aí. Mas o que fez essa velhinha de mais de 80 anos, asmática, o que não fez para os seus pobres da Bahia? Quando o grande Garastazul faleceu, fiquei impressionado, foi nos jornais que li, teve no enterro 200 pessoas e muitas vaias. O grande Garastazul me disse. A pobre velhinha asmática, passaram 200.000 na igreja da Conceição da Praia, em Salvador. E um enterro que nunca acabava de passar essa gente. Por que não pensamos nisso também? Madre Teresa, o que é que não fez essa Madre Teresa? Fase da crise das vocações. Ela tem a crise no sentido que não pode ser para todos. A irmãzinha de Madre Teresa não podem aceitar porque já tem demais. Como se explica isso? Por que não pensamos nisso também? Padre Pio é nosso contemporâneo. O que não fez esse homem? Será canonizado agora, em 16 de junho. Mas se você o livro publicado a respeito dele, é uma coisa simplesmente assustadora. E pelos milagres que fazia durante a sua vida e pela perseguição da igreja e dos grandes da igreja católica romana. Ele sempre obediente. Sim. O problema é que o caminho é sempre o mesmo. A gente não se torna santo. Na vida é uma das
das beatas de Padre Pio, e como é que a gente pode se tornar santo. Bom, minha filha, pensa bem isso, porque ser santo é uma vida de cachorro. Não tinha papo na língua, não? Esse Padre Pio, que será beatificado, e que no Brasil está se difundindo aos poucos nesses grupos de oração, que era o grande segredo dele, e pôs à disposição de Pio XII essa gente que simplesmente rezava. É outro grande mistério da igreja. O senhor tocou no Padre Pio e me adiantou uma pergunta que eu faria. O senhor vai ler essa poesia? Essa poesia que encontrei por acaso, entre aspas, na capela, uma semana atrás, e me impressionou. Está escrita à mão. Alguém escreveu e deixou lá? Deixou lá. E é a filosofia de Deus, que Isaías diz: Deus é um Deus escondido, Deus abscônditos. Um homem sussurrou: Deus, fale comigo. E o rossignol começou a cantar, mas o homem não ouviu. Então o homem repetiu: Deus, fale comigo. Então um trovão ecoou nos céus, mas o homem foi incapaz de ouvir. O homem olhou em volta e disse: Deus, deixa-me vê-lo. E uma estrela brilhou no céu, mas o homem não a notou. O homem começou a gritar: Deus, mostra-me um milagre. E uma criança nasceu, mas o homem não sentiu o pulsar da vida. Então o homem começou a chorar e se desesperar: Deus, toque-me, deixe-me ver que você está aqui comigo. E uma borboleta pousou em seu ombro, suavemente. O homem espantou a borboleta com a mão e, desiludido, continuou seu caminho, triste, sozinho e com medo. Dá para pensar. Deus continuamente me rodeia. Eu sou surdo, eu sou cego, eu sou orgulhoso, eu sou estúpido. O que Deus pode fazer? É o risco que Deus corre quando fez o homem tão grande que ele disse: Senhor, faça o que eu quero. E Deus fica em silêncio. E nós pensamos que somos superiores a Deus porque eu faço, e me diz fazer uma coisa, eu faço outra. E temos o mundo que temos. Eu vejo o senhor se emocionando e sinto talvez a solidariedade com o ser humano. Uma vez o senhor me disse: mais importante do que salvar a humanidade é salvar o homem. Qual é a diferença? A humanidade é uma coisa muito abstrata, o homem é uma coisa muito concreta. Eu posso querer muito bem aos chineses que estão perseguidos lá na China e não olhar o pobrezinho que encontro no caminho. Meu irmão, né? Então, abstrato é muito fácil amar, se sacrificar pelo abstrato. Pelo concreto, é muito mais duro. Porque no homem você encontra o safado, encontra o desonesto, encontra o ladrão, encontra a humanidade, se perde nas nuvens. Então, precisa... Quer dizer também que custa, que adianta salvar o planeta, as águas, se o homem... Se perde o homem. O sacerdote de toda a criação. O senhor falou em Padre Pio e me antecipou um assunto que eu ia perguntar, que é sobre o terço. Então isso é uma coisa que eficaz, uma arma eficaz contra o diabo. Padre Pio chegou a dizer que rezava 150 terços por dia. Padre Florencio disse: sou apenas um padre que reza. Que força, que mistério, que algo sobrenatural, e por que uma oração tão simples e repetitiva pode transformar tanto uma pessoa ou torná-la mais forte? Bom, não é tanto questão do texto, é questão de rezar, da oração. Se eu rezo, estou em contato direto com Deus. E Jesus insistiu toda a sua vida: pedi e receberei, bati e abri-se-vos-á, procurai e encontrareis. Como insiste Jesus na oração. Agora,
Tem gente que não suporta o texto, tá bom, amém. Mas diria que, em particular, o texto tem uma eficácia especial porque, antes de chegar a Jesus, passa por Nossa Senhora. Então, ele dá um jeito de moldar as nossas orações conforme o pensamento de Jesus. E quero ver que Jesus diga a Nossa Senhora: não, nada feito, não aceito. Quando a nossa oração passa por Maria, vai direta para o coração de Cristo.